Olá pessoal, hoje eu vou trazer um tema muito relevante para todos nós, que se chama Pacto com a Pobreza. Mas antes de falar desse tema super interessante, até com cases aqui de realidades do dia a dia, depois de anos de experiência, eu quero pedir para você, se você não clicou no sininho ainda, por favor, clica no sininho. Se você não me segue, por favor, me siga. E se esse vídeo fez a diferença hoje na sua vida, depois que você terminou de assistir, compartilha esse vídeo com os seus amigos, familiares. E minha gratidão por você estar me ouvindo. E eu espero que esse conteúdo seja bem relevante na sua vida como um empregado e você também quer ser empreendedor ou que você já é empreendedor. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre pacto com a pobreza, né? Eu tenho duas situações que eu vivenciei aqui com pessoas próximas, onde uma eu fiz a ruptura, eu pedi para ele fazer essa ruptura, isso foi um movimento que eu fiz na vida dele, e ele conseguiu fazer esse movimento, essa ruptura com o pacto com a pobreza, e outro caso de um amigo muito próximo que compartilhou isso comigo, e eu trouxe esse tema à tona para que ele pudesse compartilhar comigo e automaticamente a gente trocar uma ideia. Eu venho de uma família de 9 irmãos, de muita carência, muita pobreza, de uma vida muito simples. E nós, dentro da sociedade, eu tenho certeza que todos nós temos muitas histórias para contar de superação, de desbravar o novo, de conquistar muitas coisas e assim por diante. Como eu vim de uma família muito pobre, de 9 irmãos, eu tinha duas opções: desbravar ou reclamar. Eu poderia estar numa vida ali onde eu tenho 9 irmãos, né? Hoje atualmente 8, e ficar ali, minha família é pobre, eu vou continuar pobre, eu morei num bairro simples, eu vou continuar num bairro simples, meus irmãos, eles tiveram uma vida muito simples, eu vou ter também uma vida muito simples, meus pais tiveram uma casa simples, eu também posso ter uma casa muito simples, e meus amigos todos moram no meu bairro, eles são simples, eu vou também continuar simples. Para tudo. Você não precisa seguir esse ciclo vicioso de ser a mesma coisa que você era no passado e construir e repetir aquilo que tua família construiu e que seus amigos vêm construindo. Você pode se diferenciar, você pode se destacar diante deles sem problema nenhum. Não é que você nasceu, cresceu naquele bairro, que você é obrigado a casar naquele bairro e morar naquele bairro. Lógico que não. Aí que começa a ruptura das crenças limitantes. A ruptura daquilo que você de fato acredita e que você pode ir muito mais além do que os seus irmãos, do que seus pais, do que seus amigos. Nós, muitas vezes, por nascermos em bairros simples e conviver com pessoas simples, nós achamos que nós temos que nascer, crescer e morrer naquele bairro. Não. E muitas vezes o nosso ser, a nossa vida, o nosso pensamento, ela cria esse pacto com a pobreza, porque se você diferenciar, você vai se destacar e você não vai participar daquele clã, ou daquela sociedade, ou daquela comunidade. E está extremamente equivocado. Não é porque seu irmão ele não se deu tão bem que você não pode se dar tão bem. Quantos irmãos aí que a gente percebe dentro da sociedade, um que se destaca e outro não. Porque aquele que se destaca, ele não fez o pacto da pobreza, que seja, de desbravar algo mais. Eu quero relatar um caso que aconteceu na minha empresa, ali por volta de 2017, 2018. Hoje já estou 10 anos como um empreendedor, onde eu tinha uma pessoa muito próxima, conhecida minha, e ela limpava algumas casas e alguns escritórios. Só que a profissão dela era psicóloga. E eu não vou falar o nome só para preservar a pessoa, mas eu vou falar o nome fictício, a Patrícia. Mas não é a Patrícia, o nome é fictício. E essa Patrícia, ela limpava as casas tão bem, ela limpava o meu escritório tão bem. Mas a profissão dela era psicóloga, ela se formou em psicologia. E ela compartilhava o tempo dela entre limpar a casa e escritório e atender ali 3, 4 pacientes. E ela fazia um trabalho social muito interessante, de famílias ali, de promoção humana.
Mas o que ela gostava efetivamente era ser psicóloga. Chegou um certo momento e falei para ela, quanto que você ganha financeiramente? Ah, eu ganho por volta de R$ 2.000. Eu tenho certeza que você pode ganhar R$ 10.000 na média. Eu falei isso para ela. E ela falou, mas será? Isso vai acontecer? Mas essa pessoa, ela convivia muito dentro da sociedade, com alguns amigos, que não a valorizava efetivamente, trazia ela só para baixo. E teve um dia que ela estava limpando meu escritório e eu falei para ela, ó, a partir de hoje você não vai limpar meu escritório mais. Não que limpar escritório seja uma profissão que a gente tem que menosprezar, não! É que naquele momento eu percebi, ela quanto profissional, quanto psicóloga, ela poderia ter muito mais sucesso do que limpando uma sala e ela poderia ser feliz como psicóloga e não limpando sala. Ressaltando, limpar sala, limpar escritório, limpar casa é uma profissão nobre e maravilhosa. Mas naquele momento eu comecei a conversar com ela e ela me trouxe algumas situações que os amigos dela não valorizavam ela, que ela estava presa a um sócio, né? Que não tinha um sonho muito mais alto, ficava com algumas limitações e eu fiz um trato com ela. A partir daquele momento, ela não ia limpar mais a minha sala. E se passaram aproximadamente 5 anos hoje. E hoje ela é uma grande psicóloga e hoje ela tira uma média de R$ 10.000 por mês. E ela em alguns momentos relatou que os amigos, os parentes, o ciclo dela levava ela para baixo e não para cima. E automaticamente ela, por ter feito um pacto com a pobreza, ela achava que ela era obrigada a conviver dentro da sociedade, no bairro onde ela mora, com os amigos onde ela convive, naquela situação. E lógico que não. Então nós, você e eu, temos a escolha de romper esse pacto com a pobreza. Não é porque eu nasci, cresci naquela sociedade, naquele bairro, que eu vou continuar vivendo. Lógico que não. Não que eu não valorize os amigos, os parentes que moram naquele bairro. Não, não é isso que eu quero trazer para você. Eu estou falando, tanto você quanto eu, nós podemos romper e desbravar e ir muito mais além do que nós imaginamos. Nós podemos escrever a nossa história. Aquela história naquele bairro onde nós crescemos e convivemos até hoje, aquilo ali faz parte da história do meu livro. Mas a história do meu livro, que eu quero ir muito mais além, as novas páginas, você pode escrever muito mais bonita do que a história atual. Para isso se faz necessário romper o pacto da pobreza. Todos nós temos condições de escolher o nosso futuro, o nosso destino, ter um bom carro, um bom emprego, uma boa casa, e não precisa ser efetivamente onde você nasceu e cresceu. Não precisa ser igualzinho ao seu pai, à sua mãe, ao seu irmão. Você pode escrever a sua história. A sua história pode ser uma história de superação. A tua história pode ser uma história linda. Ah, mas olha, você está me trazendo que eu vou me descolar da minha família, mas eu posso ser rico e eles pobres. Não, você pode escolher o seu destino. Não é porque sua família foi pobre, os seus irmãos infelizmente são simples, que você vai ter que ser simples e pobre a vida inteira. Não, você pode ir muito mais além. Mas infelizmente, psicologicamente, no nosso interior, muitas vezes nós temos esse pacto com a família, com a pobreza, que deixa a gente de seguir e voar muito mais alto. Eu tive um caso de um outro amigo, que hoje ele praticamente ele é doutor em teologia, a gente discutindo, conversando sobre isso. Depois que ele começou a desbravar, ele percebeu que ele estava fazendo um pacto de pobreza com a sociedade, até que em um certo momento ele acordou e falou: eu não sou obrigado a conviver e viver com isso, sabendo que eu posso ir muito mais além. Eu sou capaz, eu sou estudioso, eu sou professor, eu estou ensinando muitos alunos, onde os pais são empresários, são bem-sucedidos, e eu mesmo não consigo colocar meu filho na escola porque eu não tenho dinheiro para pagar a escola do meu filho, onde eu dou aula. Tá errado. Você pode ir muito mais além. E esse cara hoje, ele é um grande teólogo, um grande profissional, e ele rompeu esse pacto de pobreza.
Mas esse pacto de pobreza não quer dizer que eu vou ser arrogante, petulante, vou ser extremamente materialista, só material, capitalista. Não é isso. Eu posso afirmar para você que você pode ter uma vida muito melhor. Talvez os seus irmãos e os seus pais, seus parentes têm hoje ou tiveram. E talvez você seja o protagonista dentro da sua família para tirar a sua família da onde ela está. Eu tive um movimento na minha vida e eu sou grato até hoje pela minha irmã. Eu morei num bairro muito simples de Diadema, no Jardim Ruiz. Eu morava na periferia, favela mesmo. Não que favela seja, nossa, é a pior coisa do mundo, não. Era o momento que eu cresci até os 10 anos. E a minha irmã fez um movimento maravilhoso na nossa vida quanto família. Ela tirou a gente de uma periferia e trouxe para um bairro um pouco melhor. Só em fazer aquele movimento, ela nos livrou talvez de drogas, de pessoas mal companhias. E ela fez um movimento psicológico em todos nós, saindo da periferia e indo para um bairro um pouquinho melhor. Nada tão um pouquinho melhor. A gente rompeu aquele pacto de periferia para um bairro um pouco melhor. Em fazer aquele movimento, a nossa irmã fez um movimento extraordinário, onde nós pudemos sair de uma situação de simples para um bairro menor, para sonhar ainda mais alto. Então hoje eu dou graças a Deus pela minha irmã ter feito esse movimento. Ela inconscientemente ou conscientemente, ela ajudou a mim a romper esse pacto de pobreza. E hoje eu sou o que eu sou hoje, em virtude que eu fiz as minhas escolhas dentro da sociedade para eu evoluir quanto pessoa, evoluir materialmente, evoluir como um empreendedor, mas foram escolhas arriscadas. Porque quem quer evoluir, quem quer crescer, em todos os sentidos, quanto profissional, empreendedor, e ter coisas melhores, se faz necessário romper com a pobreza e automaticamente arriscar. E talvez, mais uma vez, você pode salvar a sua família, você pode ajudar a sua família, assim como minha irmã ajudou, assim como eu ajudei uma amiga próxima, onde eu fiz ela romper, que ela poderia ser uma grande psicóloga, e hoje ela é uma grande psicóloga. Nós não precisamos repetir a mesma história dos nossos irmãos e dos nossos pais. Se faz necessário romper com a pobreza. E quem é o protagonista de tudo isso é você. Então bate no seu peito e fala: eu quero romper esse pacto. Se ainda você possui esse pacto, bate no peito e fala: eu quero romper esse pacto. Porque eu não quero repetir a história do meu pai, eu não quero repetir a história da minha mãe, eu não quero repetir a história dos meus familiares, eu não quero repetir a história dos meus irmãos. Eu quero escrever a minha própria história. É uma história de prosperidade, de fartura e um ciclo virtuoso de muita vitória. E isso depende só de você. Vou ficando por aqui. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui de alguns minutos faça a diferença na sua vida. Meu muito obrigado. E sucesso na sua trajetória de vida, de profissional. Mas as escolhas você deve fazer. E só você pode fazer. Sucesso!